Quando a gente fala de soldagem, a maioria das pessoas entende como simplesmente a junção de metais. E não está errado, mas é longe de ser o suficiente. Metais são materiais sólidos, com alta resistência. Para unir dois metais de forma eficiente, muitas vezes precisamos levar esse material ao estado líquido. E para isso acontecer, estamos falando de quantidades extremamente altas de energia, concentradas em um ponto muito pequeno. E é nesse momento que o processo não é simples. Durante a soldagem, ocorrem uma combinação de fenômenos físicos e químicos. Formação de plasma, emissão de radiação, movimentação de metal fundido, transformações na estrutura do material, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando você abre um arco elétrico, você está criando uma condição de temperatura muito próxima à da superfície do Sol. Você está literalmente trabalhando com um mini Sol bem na sua frente. Você gostaria de estar exposto diretamente à superfície do Sol? Provavelmente não. E é exatamente por isso que a segurança na soldagem é tão cobrada. Mas se você não entende o que está acontecendo no processo, você não entende do que está se protegendo. E se você não entende isso, você não se protege da forma correta. Então neste vídeo, vamos te explicar exatamente isso. O que realmente acontece durante a soldagem, quais são os fenômenos envolvidos e, principalmente, quais são os riscos reais que estão ali, bem na sua frente. Então, roda a vinheta. E aí, soldadores, inspetores e engenheiros, sejam muito bem-vindos ao InspeSolda. Hoje a gente resolveu trazer um formato de vídeo diferente pra vocês. Se você gostar desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, dá aquele seu apoio pra gente, vamos pro vídeo. Antes de falar de soldagem, é fundamental entender o conceito base, a radiação. Do ponto de vista físico, é a emissão e propagação de energia através do espaço ou de um meio material. Essa energia pode se manifestar na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas. Mas aqui entra um ponto importante que pouca gente explica. A radiação surge na maioria dos casos quando há movimentação ou transformação de energia dentro dos átomos. Por exemplo, quando um átomo recebe energia, como acontece em um arco elétrico, seus elétrons ficam energizados, ou seja, passam para níveis de energia mais altos. Quando estes elétrons retornam ao seu estado original, eles liberam o excesso de energia na forma de radiação. Mas o que é a energização dos átomos? Todo átomo é formado por um núcleo, como prótons e nêutrons, e por elétrons ao redor dele. Esses elétrons não ficam em qualquer lugar. Eles ocupam níveis de energia bem definidos, como se fossem degraus. Em condições normais, o elétron está no seu estado mais estável, chamado de estado fundamental. O que significa energizar um átomo? Bom, quando você fornece energia para esse átomo, por exemplo, através do calor extremo ou do arco elétrico na soldagem, o elétron absorve essa energia e salta para um nível mais alto. Isso que chamamos de estado energizado. Em termos simples, antes o elétron está quieto no nível mais baixo. Ele recebe a carga de energia e sobe para um nível mais alto. Fica instável, quer voltar a ficar quieto. E onde entra a radiação nisso? Então, aqui está o ponto-chave. Esse estado energizado não é estável. O elétron não gosta de ficar ali. Então ele volta para o nível original. E quando ele volta, ele precisa liberar a energia que absorveu. Essa energia é liberada na forma de radiação eletromagnética. Quando estamos estabelecendo um arco elétrico, criamos um ambiente extremamente energético. Nesse processo, ocorre a ionização do gás, a formação de plasma e a geração de temperaturas que podem ultrapassar os 6.000 graus Celsius. Esse plasma altamente energético faz com que os átomos sejam energizados e, ao retornarem ao seu estado original, liberem energia na forma de radiação. Para termos uma referência, essas temperaturas são comparáveis à superfície do Sol, que está na faixa ali aproximadamente dos seus 5.500 a 6.000 graus Celsius, que é um verão no Rio de Janeiro. Ou seja, do
ponto de vista térmico, o arco elétrico opera em níveis semelhantes aos de uma das camadas externas do Sol. Na prática, o arco elétrico se comporta de maneira muito semelhante a uma fonte natural, extremamente intensa de energia. É como se estivéssemos trabalhando com um mini-sol controlado, emitindo diferentes tipos de radiação ao mesmo tempo, porém de forma concentrada e muito próximo do operador. Dentro do espectro eletromagnético, existem 3 faixas que são predominantes na soldagem: a ultravioleta, a visível e a infravermelha. A radiação pode ser classificada como ponto de vista físico em 2 grupos grandes: radiação não ionizante, que é aquela que não possui energia suficiente para remover elétrons de um átomo, ou seja, não ioniza a matéria. Ela atua principalmente causando uma energização molecular e aquecimento. Na soldagem, essa é a radiação predominante. Mesmo não sendo ionizante, ela pode causar danos significativos ao corpo, especialmente na pele e nos olhos, devido à intensidade da sua exposição. Já a radiação ionizante possui energia suficiente para remover elétrons dos átomos. Isso altera sua estrutura eletrônica. Esse tipo de radiação tem maior capacidade de penetração e pode causar danos celulares mais profundos, incluindo até alterações no DNA. Temos de exemplos o raio-X e os raios gama. Na grande maioria dos processos de soldagem, como MIG, TIG, eletrodo revestido e plasma, estamos lidando quase exclusivamente com radiação não ionizante. Ou seja, na grande maioria dos processos de soldagem convencionais, como MIG, TIG, eletrodo revestido e plasma, estamos lidando quase exclusivamente com radiação não ionizante, ou seja, raios ultravioleta, radiação visível e radiação infravermelha. E este é o principal risco radioativo para o soldador. No entanto, existem exceções. Em processos mais específicos e de alta energia, como talvez soldagem por feixes de elétrons, equipamentos com altas tensões, pode ocorrer a geração de radiação ionizante, talvez um raio-X, embora isso não seja comum no dia a dia industrial, e exige ambientes altamente controlados. A radiação ultravioleta é uma das mais críticas dentro da soldagem, devido ao seu alto nível de energia. Ela é gerada principalmente pela energização dos átomos no plasma do arco, e está presente em praticamente todos os processos com arco. Do ponto de vista prático, essa radiação pode ser comparada à radiação solar, porém, em uma condição muito mais agressiva. Enquanto o Sol passa por filtros naturais da atmosfera, o arco elétrico emite essa energia de forma direta, intensa e concentrada sobre o soldador. Quando essa radiação interage com o corpo humano, os efeitos são rápidos. Em exposições curtas, pode causar queimaduras na pele, semelhantes a uma insolação severa, além de fotceratite, que é a inflamação da córnea caracterizada por dor intensa, lacrimejamento e sensação de areia nos olhos. Isso deve ser uma delícia. Já em exposições frequentes e ao longo do tempo, essa mesma radiação pode provocar envelhecimento precoce da pele, desenvolvimento de catarata e até câncer de pele, devido às alterações celulares, que é causada pela energia absorvida. A radiação visível, que é aquela que o olho humano consegue perceber, é responsável pelo brilho intenso do arco elétrico. No entanto, na soldagem, essa radiação é emitida em níveis muito superiores ao que estamos acostumados no nosso dia a dia. Uma forma simples de entender é imaginar olhar diretamente para o Sol ao meio-dia, mas de forma ainda mais concentrada e próxima. O excesso de luminosidade causa efeitos de ofuscamento imediato, dificultando a visão e comprometendo a percepção do ambiente ao redor. No corpo humano, os efeitos estão diretamente relacionados ao sistema visual. A exposição contínua pode gerar fadiga ocular, dores de cabeça e, em casos mais severos, danos à retina. Esses danos não acontecem necessariamente de forma instantânea, mas podem se acumular ao longo do tempo e principalmente quando não há uso adequado de proteção. Agora vamos para a radiação infravermelha, que está diretamente ligada ao calor irradiado pela soldagem. Ela é emitida tanto pelo arco elétrico quanto pelo metal aquecido durante a fusão. A analogia mais comum para entender esse tipo de radiação é a sensação de calor
ao se aproximar de uma fogueira ou um forno industrial. Mesmo sem contato direto com a chama, o corpo percebe a transferência de energia na forma de calor. Quanto mais perto você chega de uma vela, mais calor você sente. No organismo, essa radiação provoca inicialmente um desconforto térmico e aumento da temperatura da pele. Ao longo do tempo, especialmente em ambientes de exposição contínua, pode contribuir para o desenvolvimento de problemas oculares, como catarata térmica, resultado do aquecimento gradual das estruturas internas dos olhos. Imagina o líquido dentro dos seus olhos fervendo. Um ponto técnico importante é entender que a radiação emitida durante a soldagem não se limita a uma linha reta entre o arco e o soldador. Ela se propaga em todas as direções e pode ser refletida, aumentando a área de exposição. Isso faz com que não apenas o soldador esteja em risco, mas também outros profissionais que estejam próximos ao local de trabalho. O ponto crítico é que o corpo humano não possui mecanismos naturais suficientes para lidar com esse nível de exposição artificial, o que torna a proteção indispensável. A proteção contra a radiação na soldagem não acontece por acaso. Ela é resultado direto de engenharia de materiais aplicada à interação com a radiação. E o que acontece aqui? Quando a radiação atinge um material, 3 fenômenos podem ocorrer: a absorção, reflexão e transmissão. Os EPIs são projetados exatamente para minimizar a transmissão dessa energia para o corpo humano. As lentes das máscaras de solda são compostas por camadas de materiais específicos que atuam diretamente no controle da radiação. No caso da radiação ultravioleta e infravermelha, o bloqueio ocorre principalmente por absorção. Os materiais presentes na lente, como óxidos metálicos e filtros especiais, possuem propriedades eletrônicas que fazem com que a energia dessas radiações sejam absorvidas e dissipadas internamente, geralmente na forma de calor, sem atravessar o material. Já a radiação visível não é totalmente bloqueada, ela é controlada. A lente reduz a sua intensidade através de filtros calibrados, permitindo que o soldador enxergue o arco sem sofrer ofuscamento ou danos à retina. Nas máscaras automáticas, esse processo é ainda mais avançado. Eles utilizam cristais líquidos que alteram sua orientação quando energizados, mudando a quantidade de luz visível que atravessa a lente. Mas um ponto importante e que muita gente não sabe é que a proteção contra ultravioleta e infravermelho é passiva. Ou seja, acontece independentemente da lente estar clara ou escura. Materiais como couro e tecidos de algodão com tratamento retardante de chama possuem uma estrutura que absorve parte da radiação, principalmente infravermelha, reflete uma fração da energia, dependendo da superfície, dificulta a transmissão do calor para o corpo. Além disso, esses materiais têm baixa condutividade térmica, o que reduz a transferência de calor por condução após a absorção da radiação. Na prática, isso significa que, mesmo que a radiação atinja a vestimenta, a energia não chega com intensidade suficiente à pele para causar qualquer dano imediato. Agora que passamos por tudo isso, podemos falar que a soldagem é sim a fusão de metais, mas para que isso aconteça, trata-se de um processo que envolve fenômenos físicos complexos, como emissão intensa de radiação, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica dos fluidos e até física atômica. Entender como essa radiação é gerada, como ela se propaga e quais são seus efeitos no corpo humano é essencial para garantir a sua segurança na operação. Porque no fim, não é sobre fazer solda, é sobre fazer com consciência, controle e responsabilidade. Para você que ficou até aqui, deixe sua dúvida nos comentários, deixe um like no vídeo, porque através do seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas que também podem estar precisando aprender sobre isso. Então, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.